Estamos aqui nessa manhã especial para a abertura da nossa escola bíblica. Estamos muito felizes. Então, a graça e a paz sobre essa igreja, a graça e a paz sobre você que está nos assistindo aí pela internet. Estamos reiniciando hoje a nossa escola bíblica e para isso convidamos uma pessoa especial para ministrar os nossos corações nessa manhã. E ele vai falar sobre o tema da Bíblia para o mundo. Um tema muito propício para esse momento. É um tempo que Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, ele chama de modernidade líquida. Por quê? Ele compara essa sociedade como um líquido que corre, que escorre, e ele vai se amoldando por cada lugar que ele passa. Assim é a nossa sociedade, nas suas crenças, nos seus valores, nas suas verdades, tudo está mudando muito rapidamente. E a sociedade que nos rodeia, rodeia a igreja de Jesus, ela está clamando por algo que seja sólido, por algo que ela possa se apoiar, por um alicerce. Então, esse alicerce, queridos, é a palavra de Deus. E nós, como a igreja de Jesus, nós temos essa resposta para o mundo. Amém? Então, é nessa base, na palavra de Deus, que nós vamos dar uma base sólida para essa sociedade líquida. Amém? Por isso a importância da nossa escola bíblica estruturada, contextualizada, onde a gente pode levar essa palavra às pessoas e dar esse firme fundamento para elas. Então, antes de chamar o Felipe aqui, o pastor Felipe, eu vou ler aqui o seu histórico. E eu fiz uma adaptação rápida nele aqui, porque eu descobri uma coisa agora, Mas o nome dele, Felipe Oliveira Breder, pastor, brasileiro, e aqui eu vou ter que pular, era solteiro, mas agora ele está bem acompanhado. Então, vamos pular essa parte, tá? Nascido em 8 de agosto de 1990, natural de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, mudando-se ainda muito pequeno para Alto Caparaó, Minas Gerais. Formado em Teologia pelo Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, pós-graduado em Teologia Bíblica do Antigo Testamento pela Faculdade Teológica Sul-Americana, a FTSA, cursando mestrado em Teologia com ênfase em Hermenêutica pela Faculdade Batista do Paraná, a FABAPAR. Atuou como missionário radical da Junta de Missões Mundiais na América Central, é professor de Teologia, coordenador na Escola do Discípulo e pastor de ensino na Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Mas eu acredito, Felipe, que o seu maior título é ser um discípulo de Jesus. Então, queria te convidar para vir até aqui. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida e o te use tremendamente essa manhã. Amém? Deus abençoe. Amém. Amém. Bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Antes da gente começar, eu gostaria de orar. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado por esse tempo tão maravilhoso. Como nós acabamos de cantar, o Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos levanta. A nossa confiança está plenamente no Senhor. Obrigado, Senhor. Nesta manhã queremos meditar sobre a Tua palavra, sobre a autoridade das Escrituras que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa edificar os nossos corações e nos encher de ainda mais amor pela Tua palavra. É amor pelo Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Nossas igrejas aqui são irmãs. Trago um abraço lá da primeira. E é tão bom estar aqui, porque a gente sempre está junto, inclusive em diversos eventos, E é uma alegria muito grande estar aqui. O pastor já me apresentou um pouco. Meu nome é Felipe. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, eu não vou pregar, a ideia aqui, como é uma aula magna, eu vou tentar dar uma aula, mas eu creio que nós seremos edificados da mesma maneira. O meu desafio é falar um pouco sobre a Bíblia para o mundo, ou a autoridade da Bíblia para o mundo. O pastor muito bem falou aqui que nós vivemos em tempos líquidos, onde cada um tem a sua própria verdade. Você já viu alguma coisa nesse sentido? A verdade é relativa. Então, como que nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras, num tempo líquido desse, numa pós-modernidade que nós estamos, onde ninguém quer se apoiar numa verdade absoluta? Como nós vamos dizer que a Bíblia é autoridade, ou palavra de Deus? Nós, como batistas, temos muito orgulho de dizer que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, e glória a Deus por isso. Nós cremos, e eu creio do fundo do meu coração, que a Bíblia é palavra de Deus, inerrante. Mas como que eu vou
como que nós apresentamos essa autoridade para esse mundo pós-moderno? A bênção que a reforma protestante trouxe, ela é inestimável. O legado da reforma, ele é maravilhoso. O fato da Bíblia estar na mão de todos, e todos terem acesso às Escrituras, e todos lerem a Bíblia livremente. Mas, querendo ou não, o legado da reforma protestante ele é importantíssimo para nós, mas ele também trouxe um grande desafio. Porque agora realmente todo mundo pode ler a Bíblia e todo mundo pode trazer a interpretação que quiser da Bíblia. E realmente um dos problemas que nós vivemos hoje é cada um trazendo interpretações ou verdades em que afirmam ser das Escrituras. Nós vemos pastores ou líderes afirmando que a Bíblia não é palavra de Deus ou que Jesus não é Deus, e eles se apoiam na Bíblia para falar isso. Nós vemos comunidades hoje celebrando casamentos homoafetivos e eles se afirmam ou se apoiam na Bíblia. Dizem, não é a Bíblia que nos dá permissão para dizer isso. Pastores ou comunidades que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. Na verdade, nós vemos diversas verdades, ou pseudo-verdades em nosso meio, muitos deles dizendo, olha, é Bíblia, é a autoridade da Bíblia. E como nós podemos reacender um diálogo saudável da real autoridade das Escrituras para a comunidade, para onde nós estamos vivendo hoje? A primeira coisa que a gente precisa afirmar é que nós estamos falando da autoridade bíblica, que na verdade é a autoridade de Deus. A Bíblia, ela é a autoridade de Deus, ou seja, Deus revelando a sua autoridade por meio das Escrituras. Na nossa aula de hoje, eu vou tentar fazer um diálogo e trazer alguns princípios de dois autores. Um deles é o Kevin Van Hooser, está aí no slide, se o nosso irmão puder colocar isso. Um deles é o Kevin Van Hooser, no Drama da Doutrina. Ele é um hermeneuta, teólogo reformado, e a maior especialidade dele é a interpretação bíblica e hermenêutica. E outro autor que eu quero dialogar hoje de manhã é o N.T. Wright, no livro dele As Escrituras e a Autoridade de Deus. Ele é um bispo anglicano, apesar de ter algumas ideias dele que eu pense diferente dele. Quando nós falamos sobre a autoridade das Escrituras, ele é um mestre no mundo, ele é um estudioso muito profundo de Bíblia. Eu gostaria de dialogar um pouco sobre isso. Para começar, como eu disse, quando nós falamos de autoridade das Escrituras, na verdade nós estamos falando da verdade e a autoridade de Deus, que se revela por meio das Escrituras. A Bíblia se revela não como compêndio de regras do que devemos fazer. Isso está no slide também, se você puder colocar. Não como um compêndio do que devemos fazer, mas uma grande história de Deus agindo no mundo, resgatando o seu povo por meio do sacrifício e o reinado de Jesus Cristo. A primeira ênfase que eu quero trazer aqui, que quando nós falamos de autoridade da Bíblia, nós não estamos dizendo sobre a autoridade de um manual, simplesmente de regras e mandamentos do que nós devemos ou não devemos fazer. A Bíblia contém isso. Mas as Escrituras não é simplesmente um compêndio de regras. As Escrituras nos revelam uma grande história. A grande história de Deus se revelando ao seu povo, o povo caindo e se rebelando contra Deus, logo depois o Deus vindo em busca do seu povo e resgatando o seu povo, dando início à igreja, e nós sabemos inclusive qual que é o final dessa história. A Bíblia nos mostra essa grande história, o que nós chamamos da metanarrativa de Deus. A Bíblia ela nos revela como Deus tem agido no mundo desde a criação, onde nós estamos agora e como tudo vai acabar. Então a Bíblia ela é muito mais do que simplesmente um compêndio de regras. Ela nos revela uma história, ela nos revela uma narrativa, uma grande história. E aí o N.T. Wright ele vai dizer que nós lemos a Bíblia para refrescar a nossa memória e entender a narrativa da qual nós participamos, para recordar onde ela surgiu e para onde vai, para que compreendamos qual é a nossa parte dentro dela. O N.T. Wright vai dizer, olha, a Bíblia não é simplesmente um livro de regra. A nossa função como igreja não é simplesmente sair dizendo para o mundo, a Bíblia diz, no sentido de legalismo, de regra. A Bíblia diz que você não pode isso, a Bíblia diz que você deve se comportar desse jeito, a Bíblia diz que você deve ser assim. Nós temos instruções éticas na Bíblia, com certeza, mas acima de tudo a Bíblia ela nos conta uma história, e qual é o nosso papel dentro dessa história?
Sendo assim, as Escrituras nos refrescam a memória, para que nós saibamos de onde nós viemos, quem nós somos, o que Deus fez na história e qual é o nosso papel agora como igreja, para que essa história continue de acordo com o próprio roteiro que Deus estabeleceu. Não sei se está muito claro o que eu estou dizendo. Então a Bíblia é muito mais do que simplesmente um compêndio de regra. A Bíblia nos revela um grande drama. A Bíblia nos revela uma grande história. O Kevin Van Hooser, no livro dele, O Drama da Doutrina, ele vai fazer uma analogia, uma ilustração muito interessante, que ele vai comparar a grande história de Deus com uma obra de teatro. Quantos aqui gostam de teatro? Eu gosto muito de teatro, e filme, cinema também, tem essa mesma ideia. Que quando nós vamos numa obra de teatro, numa peça de teatro, ela possui cenas, possui atos. Então o ato 1, o ato 2, o ato 3, em que cada ato muda o tom da história, né? O primeiro ato apresenta talvez os personagens, o segundo ato vai mostrar o conflito da história, o terceiro ato vai mostrar como eles vão tentar resolver esse conflito, e o ato final geralmente é o conflito sendo resolvido. Toda peça de teatro tem essa separação dos atos. E o Van Hooser, ele vai propor uma maneira de ler a Bíblia, uma hermenêutica baseada no drama de Deus, dos 5 atos de Deus. Isso está no livro dele, O Drama da Doutrina, que é uma obra excepcional. E ele vai dizer que o Evangelho é o maior drama jamais encenado. Um drama terrível, em que Deus é a vítima e o herói. Então ele apresenta essa grande história de Deus na Bíblia num drama de 5 atos. Eu coloquei aí o nosso drama. Pode passar o próximo? Isso, eu coloquei o nosso grande drama, que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta uma grande obra com 5 atos, digamos assim, fazendo essa analogia com uma peça de teatro. E eu acho que vocês vão entender onde eu quero chegar. A nossa grande peça de teatro, a nossa obra, começa com o primeiro ato, que é o ato da criação. Deus criando o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Daí nós vamos então para o segundo ato. Esse é o primeiro ato, os personagens saem em cena e vai entrar o segundo ato. O segundo ato é a queda, onde o ser humano caiu e se rebelou contra Deus, e a queda, o Antigo Testamento, todas as histórias que nós temos na Bíblia, até Jesus. Jesus Cristo é o terceiro ato da nossa história, que é o ato da redenção, da salvação, do perdão dos nossos pecados. Jesus veio, foi revelado a nós, Ele é Deus entre nós, e veio nos resgatar, e nós temos esse terceiro ato, que é o ato da redenção. Logo em seguida nós temos o quarto ato da nossa peça, que é o ato de Jesus inaugurando a igreja e a igreja. E esse é o ato, essa é a cena onde nós estamos, essa é a cena onde nós estamos agora. É onde nós interpretamos o nosso papel, onde nós temos o nosso roteiro, onde nós vamos descobrir o que nós devemos fazer agora. É nesse ato. Só que essa obra de teatro já possui um roteiro completo, e nós sabemos qual é o final dessa obra, que é o último dia, o último ato, que é a consumação de todas as coisas, quando Jesus retorna e estabelece seu reino com toda a sua plenitude. Sendo assim, nós temos um grande drama de Deus, uma grande obra de teatro, um grande drama de 5 atos, onde nós estamos numa cena a ser encenada. Ou seja, o Van Hooser vai dizer que a Bíblia, então, não é simplesmente um compêndio de regra, mas ela nos vai revelar um roteiro de como nós devemos atuar nesse grande drama de Deus, de como nós devemos continuar essa história de Deus. Só que a questão é que essa história já tem um roteiro de tudo o que aconteceu no passado, e ela já tem um final. Ou seja, nós não podemos mudar esse drama, nós não podemos inventar nada novo, nós não podemos criar um novo roteiro, nós simplesmente precisamos obedecer o roteiro para cumprir o nosso papel. Então, ler as Escrituras, o Van Hooser vai dizer, que ler as Escrituras é uma tarefa de nós entendermos qual é o nosso roteiro. Como nós devemos atuar para que esse grande drama de Deus continue, porque Ele nos deu o privilégio de encenar, de fazer parte dessa grande obra de teatro. E aí ele vai dizer, está aí no slide, o seguinte: a percepção básica é que a Bíblia não é simplesmente um depósito de revelação, ou seja, a Bíblia não é só informação que Deus nos passou.
mas ela é um dos atos poderosos de Deus, para ser mais exato, um poderoso ato comunicador. E ele vai dizer então que as Escrituras têm um papel de falar e de agir no drama da redenção, exatamente como no discurso divino. As Escrituras não apenas transmitem um conteúdo do Evangelho, mas são elas mesmas envolvidas na economia do Evangelho, ou na história do Evangelho, no drama do Evangelho, como meio pelo qual Deus atrai os outros para a sua ação comunicadora. Jesus é a palavra definitiva de Deus, com certeza, mas as Escrituras projetam a sua voz e estendem a sua ação. Então ele está dizendo que as Escrituras então nos atrai para o próprio Deus, nos revela quem Deus é, nos mostra qual é a história de Deus, para que assim Ele nos envolva na sua obra, Ele nos envolva no seu drama, e nós temos um papel a ser cumprido. Viver então debaixo das Escrituras é ter uma visão total do drama de Deus, que nos conduz em como nós devemos atuar o nosso papel, na certeza de como a história começou e na certeza de como a história vai terminar. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, que isso mostra que as Escrituras para nós, ela é muito mais do que apenas um manual de como eu devo viver. Vocês já viram essa ilustração, que a Bíblia é um manual de como eu devo viver? A Bíblia é um manual de como nós devemos viver, mas quando a gente abre a Bíblia, eu não acho o manual lá. Você já leu o manual? O manual ele é muito específico, né? Quando a gente lê a Bíblia, nós temos histórias, dramas, pecados, uma narrativa, nós temos um começo, um meio, um fim. Uma história não é exatamente um manual. A ilustração do manual ela é boa, porque realmente a Bíblia nos orienta em como nós devemos viver. Mas o que o Van Hooser está dizendo aqui é que a Bíblia ela é uma grande história, e quando nós entendemos como essa história aconteceu, e como ela vem acontecendo, e como nós sabemos como essa história vai terminar, então nós temos agora condições de saber como nós devemos continuar interpretando esse drama de Deus na história. E aí o Van Hooser vai dizer, e o N.T. Wright também, que a Bíblia, ela é então o roteiro de como nós devemos atuar, o roteiro de como nós devemos viver esse grande drama. O Wesley Will, que é um rapaz que ele fez uma resenha crítica do livro do Van Hooser, o Drama da Doutrina, ele vai dizer assim, olha, quando fala acerca da vida da igreja, o Van Hooser sugere então que o pastor é o diretor de palco, que assegura que os seus artistas saibam todas as suas linhas e consigam improvisar quando necessário. Os cristãos individualmente são atores. A Escritura oferece o roteiro. O teólogo é o dramaturgo, usando conhecimento especializado sobre atuação e interpretação clássica para orientar a ação do diretor. Esse teatro de obra-prima, os credos, existe o teatro local, a consagração, bem como o teatro regional, as denominações ou a confissão que pertence à congregação. O Van Hooser ele vai dizer então que a Bíblia, ela é o roteiro que nos orienta como nós devemos atuar. O pastor é o dramaturgo, digamos assim. Os teólogos são aqueles que entendem exatamente como o roteiro vai funcionar. E que a igreja, ela então tem inclusive autonomia ou permissão para improvisar. Isso eu achei muito interessante na obra dele. Porque quando nós falamos de atuar, não sei quantos já foram numa obra de teatro em que nós sempre percebemos que os atores eles improvisam. Existe a improvisação. Mas a improvisação não pode fugir do roteiro, ela não pode fugir do drama principal. Ou seja, existe espaço para a igreja improvisar. O que isso significa? Contextualizar, entender a cultura, entender o ambiente que nós vivemos, entender quais são as crises das pessoas, quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo. Nós precisamos sim improvisar. Entender os estilos musicais, a informação, a tecnologia, as imagens, o design. Existe espaço para a improvisação da igreja, mas não há espaço para fugir do roteiro. O roteiro ele continua sendo o roteiro de nós continuarmos atuando a grande história da igreja, a grande história de Deus. O N.T. Wright, então, ele vai dizer o seguinte: a nossa tarefa é descobrir o modo adequado de improvisar o roteiro por meio do Espírito Santo e da oração.
tendo em vista, por um lado, os acontecimentos que lhe deram origem em sua carta de intenções, e por outro lado, a chegada completa do reino de Deus. Quando conseguimos entender essa estrutura, as outras coisas começarão a se encaixar. O N.T. Wright está dizendo o seguinte: olha, nós precisamos principalmente entender qual é a nossa origem, como que Deus se revelou na história, como essa história de Deus tem acontecido até hoje, e nós também devemos saber e crer como essa história vai terminar. Se nós sabemos como essa história tem acontecido, e se nós sabemos como essa história vai terminar, então nós seremos capazes de improvisar da maneira correta, sem sair do drama de tudo que aconteceu antes, e sem desafinar com aquilo que vai acontecer mais para frente. E aí ele continua dizendo o seguinte: todos os cristãos, em todas as igrejas, têm a liberdade de improvisar as suas próprias variantes, que visam trazer o modo de dar andamento à música. Nenhum cristão, nem igreja alguma, tem a liberdade de desafinar. Retomando a metáfora do teatro, todos os atores e todas as companhias itinerantes que eles participam, ou seja, as igrejas locais, são livres para improvisar suas próprias cenas. Nenhum ator ou companhia tem a liberdade de improvisar cenas de outra peça, ou de uma peça que tem outro final. Se conseguimos compreender isso, estaremos no caminho de uma vida saudável e de respeito mútuo sobre a autoridade das Escrituras. Muito bem. Está dando para entender essa analogia do teatro? Então, como uma obra de teatro, a igreja tem autonomia e deve ter liberdade para improvisar. Ou seja, é saudável até que existam igrejas com características diferentes. Igrejas de pessoas que são mais extrovertidas e de outras que são um pouco mais introvertidas. Igrejas com culturas e aspectos diferentes. Isso é saudável que exista. Agora, nenhuma igreja ou nenhum cristão tem a autoridade de interpretar ou de improvisar uma outra obra de teatro, um outro roteiro. O roteiro que nós interpretamos é da grande história de Deus, que nós sabemos o que aconteceu, o drama da redenção, de como Jesus nos salvou e como tudo vai terminar. Disso nós não podemos fugir. Disso nós não podemos sair. E aí esses dois autores, eles vão propor algumas coisas práticas, e eu gostaria a partir de agora, nessa segunda parte, trazer alguns conselhos práticos de como nós trazemos de volta o debate de um uso saudável das Escrituras, para que ela seja realmente autoridade para nós. Que a Bíblia tenha autoridade. Como a Bíblia deve ser utilizada como autoritativa? Porque falar que a Bíblia tem autoridade pode ser uma coisa muito perigosa na mão de gente irresponsável. Porque dizer a Bíblia tem autoridade. Eu não sei se vocês lembram de uma reportagem que passou no Fantástico há muito tempo atrás, de um pastor que recebeu uma palavra de Deus, que ele tinha que pegar a esposa do irmão da igreja e adulterar. Vocês lembram disso? E aí o repórter foi lá, né? Mas como que foi? Não, porque está aqui na Bíblia, ó, pegue a mulher lá e adultera. Aí o repórter foi ver e viu que tinha um acento ali. Não, mas aqui não está falando adúltera. Vai e pega uma mulher adúltera. Ele, então, agora que você falou, mas é trágico o que aconteceu, porque ele, munido de uma autoridade das Escrituras, cometeu um ato perverso de adultério. Então é muito perigoso, com gente irresponsável, dizer que a Bíblia tem autoridade. Como que nós resgatamos então um discurso saudável sobre a autoridade das Escrituras? A primeira ênfase que eu gostaria de dar é sobre a importância da tradição. Ai meu Deus, mas quando a gente fala de tradição, já é um negócio, não, a gente tem que romper com o tradicionalismo, a gente tem que romper com a tradição, a gente tem que, só a Escritura, a ação do Espírito Santo. Realmente a gente tem que vencer muito o tradicionalismo, mas eu gostaria de fazer entender o que eu estou dizendo aqui. Lá em Atos, no capítulo 8, no versículo 30 e 31, nós temos o etíope eunuco que está lendo as Escrituras e se encontra com Filipe. Vocês lembram dessa cena? É muito interessante o que acontece ali, porque o texto diz o seguinte: Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique?
e convidou Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. Muito bem, esse texto nos ensina muita coisa. E uma das coisas que nós aprendemos nesse texto é que é belo, é digno, é glorioso, é algo muito bom, quando nós temos a humildade de dizer: eu não sou capaz de ler a Bíblia sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me ensine. Eu preciso que alguém me mostre como ler, como interpretar. Veja bem, claro que é algo maravilhoso que cada um tem acesso individual à sua Bíblia. O legado da Reforma Protestante nesse sentido é maravilhoso, porque a Reforma Protestante colocou a mão na Bíblia do povo, e todo mundo pode ler e ter uma Bíblia em casa. Isso é inestimável e é um valor que nós não podemos perder nunca, nunca. Mas quando eu digo que nós precisamos ouvir a tradição, é que o legado da reforma de colocar a Bíblia na mão de todos é algo maravilhoso, mas a leitura da Bíblia não deve ser uma leitura individualizada. A leitura da Bíblia precisa ser também uma leitura comunitária, e nós precisamos sim dar ouvidos à tradição, em como a Bíblia vem sido estudada e interpretada ao longo da história. Porque se você leu algo na Bíblia e teve uma ideia incrível que nunca aconteceu na história, cuidado, que provavelmente você está indo por um caminho muito errado. E se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, ou sobre alguma dúvida sobre como ler a Bíblia, pode ter certeza que nós temos muitos gigantes da nossa tradição do passado, que nos ajudam e nos ensinam como nós devemos ler a Bíblia. Claro que a tradição pode virar algo muito perigoso, nós já vimos isso, né? O próprio Wright, o Van Hooser, quer dizer, o próprio Van Hooser vai dizer um pouco sobre isso. Ele vai dizer que o desafio de dialogar constantemente com a tradição não trata tanto, como alguns entendimentos católicos oficiais, de que se deve deixar as escrituras e a tradição fluírem diretamente juntas em uma única corrente, mas que se deve permitir que essa tradição seja como é, ou seja, a viva voz da igreja em sua caminhada bem humana, buscando entender as escrituras, lendo às vezes de forma equivocada e outras vezes acertando gloriosamente. O Van Hooser ele vai dizer o seguinte: olha, nós não podemos ignorar a nossa tradição, nós não somos uma ilha, nós não estamos sozinhos, nós precisamos constantemente dialogar com a tradição. Ele fala, não é a ideia, geralmente católica, por exemplo, de que a Bíblia, as Escrituras e a tradição fluem igualmente, ou seja, que a tradição ela é tão autoritativa quanto as Escrituras. Não, a tradição sempre está submissa às Escrituras. As Escrituras que são a nossa regra de fé e prática. Daí vem o sola Escritura da Reforma Protestante. Mas nós precisamos olhar para a tradição, para que a tradição nos ensine também e nos ajude a ler as Escrituras saudavelmente. Nós precisamos dela, com a consciência de que às vezes a tradição também errou, e aí nós, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, buscamos corrigir, mas que a tradição também acertou gloriosamente, e muitas vezes. Então, nós precisamos sim ler a Bíblia com auxílio de Agostinho, de Calvino, de Lutero, de Zwinglio e de muitos outros intérpretes bíblicos do passado, porque nós não estamos sozinhos. Por isso que domingo que vem todos estarão aqui na escola bíblica, né, pastor? Porque entende a necessidade de nós aprendermos juntos a como ler as Escrituras, que nós não estamos sozinhos nessa tarefa. O Van Hooser ele vai falar do perigo que existe na tradição. Existe um perigo da tradição. Ele vai falar, olha, em um extremo, o biblista não vê necessidade de tradição e de um entendimento criativo. Ou seja, de um lado nós temos aquele que fala, não, vamos romper com a tradição não tem nada de bom, vamos aqui, só a Bíblia, é só a Escritura, é só a Bíblia, não tem espaço para nada, nenhum entendimento criativo. Ele fala, é importante não confundir essa visão, vamos chamá-la de solo Escritura. Ele faz um trocadilho com sola Escritura. Ele está dizendo, ao invés de sola Escritura, nós temos os caras que são solo Escritura, ou seja, sem tradição. Vamos romper com a tradição, vamos aqui só a Bíblia, mas ele fala que o principal problema do solo Escritura é que cada intérprete bíblico vê o que é certo aos seus próprios olhos.
Um cristão avalia as interpretações bíblicas de outros cristãos, segundo o critério de sua própria interpretação das Escrituras. Isso é um perigo muito grande. Como eu disse, romper com a tradição. Se nós rompemos com a tradição, muitas vezes a gente vai ler a Bíblia do jeito que a gente quer. E a gente vai achar mensagens ali que são a mensagem que a gente quer ver. Isso é um perigo muito grande. Opa, perdi aqui o texto. Aí. Assim, o sola escritura nega o princípio da catolicidade, ou seja, da universalidade da igreja. No outro extremo estão aqueles que afirmam ter recebido uma revelação mais recente que substitui o roteiro, os que são tradicionalistas. Para esse grupo existe a possibilidade de renovação diária da tradição. Esse extremo nega o princípio da canonicidade. Ele vai dizer que existe um grande perigo em nós nos apegarmos demais à tradição e acharmos que a tradição é que é regra para nós e que tem autoridade. Não, as Escrituras que têm autoridade, mas a tradição, ela é importante. Então, um diálogo saudável de como a Bíblia é autoridade para nós hoje. De como nós lemos a Bíblia para o mundo. Nós precisamos da ajuda da nossa tradição. Segundo, nós precisamos também do uso da razão. Eu me lembro muito bem do texto bíblico em que Jesus diz que nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças, com todo o coração e com todo o nosso entendimento. Como é que a gente ama alguém com a razão, né? Com o entendimento? Eu te amo com todo o meu cérebro, eu te amo com toda a minha razão. Mas isso é interessante porque justamente a razão, ela deve ser utilizada sim, em como nós lemos a Bíblia. A razão consistirá em dar atenção e celebrar as descobertas maciças e múltiplas da biologia, da arqueologia, da física, da astronomia, entre outras ciências, que esclarecem muitas coisas sobre o mundo que pertence a Deus, sobre a condição humana. Com certeza isso não nos leva a ceder à pressão que vem da ciência até irracionista. O Van Hooser, o Nancy White aqui, por exemplo, está dizendo que a razão, a ciência, as ciências, elas devem ser utilizadas também e nos ajudar na leitura bíblica. Claro que nós não devemos ceder à pressão da ciência ateia, racionalista, que nega a existência de Deus desde o princípio, mas métodos científicos para a leitura da Bíblia são coisas muito boas e úteis para nós. E eu queria trazer alguns conceitos ou alguns conselhos práticos de como a Bíblia, como nós podemos reacender uma leitura saudável das Escrituras, para que as Escrituras tenham autoridade no mundo onde nós vivemos. E eu trouxe algumas coisas, que estão até no próximo slide, esses pontos. Primeira coisa, nós precisamos de uma leitura contextual da Bíblia. Nós precisamos saber que a Bíblia, primeiramente, ela é um livro muito antigo, que ela foi escrita muito tempo atrás, numa cultura muito diferente, com uma língua que nem existe mais, com línguas mortas. Então, a leitura da Bíblia, ela precisa ser contextual. Nós precisamos entender quem eram aqueles povos, qual era a intenção do autor daquele tempo, o que Deus quis dizer para aquele povo naquela época. É a tarefa que nós vamos chamar de exegese no estudo teológico, juntamente com uma tarefa hermenêutica, de como nós entendemos qual era a intenção do autor naquele tempo, para que a Bíblia continue sendo autoridade hoje. Nós precisamos saber qual é o contexto de cada livro, de cada capítulo, de cada contexto histórico e cultural. A Bíblia possui muitos gêneros literários, vocês sabiam disso? A Bíblia possui narrativa, poesia, profecia, evangelho, literatura apocalíptica, salmos imprecatórios, hinos de louvor. Existem diversos gêneros literários dentro da Bíblia. E na leitura bíblica nós precisamos entender cada um desses gêneros e entender como nós podemos fazer uma leitura contextual da Bíblia. Nós não lemos uma poesia como se fosse uma história, e a gente não lê uma história como se fosse uma poesia. Por isso é importante entender cada gênero da Bíblia. Mas e agora como que eu faço isso? Graças a Deus hoje a gente tem muito material disponível, muita coisa acessível, para que você possa, quando for ler um texto bíblico, você entender qual é o gênero literário, qual que é o contexto, o que o autor queria dizer aí. Então, se aproprie desses materiais, isso é uma bênção para nós. Venha na escola bíblica, para que a gente possa entender tudo isso também. Uma leitura contextual da Bíblia.
Logo em seguida, nós precisamos de uma leitura litúrgica da Bíblia. Eu sei que alguns se arrepiam só de ouvir esse termo liturgia, né? Não, porque negócio de liturgia também, o culto tem que ser contemporâneo. Mas a liturgia, ela é, como eu disse, fugiu a palavra, a liturgia, ela forma os nossos corações, ela forma os nossos hábitos. Quando eu digo que nós precisamos de um foco litúrgico na Bíblia, eu estou falando de leitura comunitária da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia e ensinar a Bíblia e ouvir a Bíblia em público. Nós precisamos pregar a Bíblia nas nossas igrejas. Nós precisamos ler a Bíblia sabendo publicamente que ela molda o coração das pessoas. Que a Bíblia não pode ser mais deixada de lado nos púlpitos da nossa igreja. Graças a Deus nós sabemos que essa igreja é uma igreja bíblica. Porque, meus irmãos, eu assisti um culto uma vez de um pastor relativamente importante, um pastor de jovens relativamente importante, e ele estava falando, né, porque como diz um ditado, tem um certo ditado popular ali, que diz que aquele que não é por mim é contra mim. Aí eu, meu irmão, e ele falou que eu nem concordo tanto, lembre disso, existe um ditado popular aí que eu nem concordo tanto. Eu falei, isso não é ditado popular não, irmão, é Bíblia. Está na Bíblia. Parece que a Bíblia está ficando de lado, ou que muitos líderes não estão nem estudando mais as Escrituras. A Bíblia precisa voltar a ter o foco litúrgico das nossas igrejas. Ela precisa ser central nos nossos cultos e nas nossas liturgias. Uma leitura pública das Escrituras. Uma leitura renovada por estudos acadêmicos pertinentes. É aquele slide mesmo, isso, pode deixar. Uma leitura renovada por estudos acadêmicos pertinentes. Gente, você já viu esse negócio? Não, porque a letra mata. Não, porque não estuda teologia não, porque a letra mata. Meu irmão, o que mata é uma má teologia. O que mata são estudos acadêmicos ruins. Mas a boa teologia, aquela teologia que é feita diante de Deus, a teologia que é feita com joelhos dobrados, a teologia que é feita justamente para que nós possamos descobrir quem é esse Deus pessoal que nos ama e que nós temos relacionamento, essa teologia não só é saudável, como é essencial. Por isso a leitura da Bíblia também deve ser renovada, digamos assim, não a Bíblia renovada, estou falando a nossa leitura da Bíblia, ela pode muito bem ser renovada ou contextualizada com estudos acadêmicos pertinentes, sejam eles arqueológicos, sejam estudos críticos da Bíblia. Não tenham medo de ler, por exemplo, autores críticos ou que fazem análise crítica literária. Esses tipos de coisas nos ajudam a entender as Escrituras e nos ajudam a voltar a ler a Bíblia de forma contextual, de maneira contextual. E por fim, a leitura da Bíblia, ela precisa também ser particular. Eu deixei esse ponto por último, mas não é o menos importante. Na minha opinião, é até mesmo o mais importante de todos. A Bíblia, ela segue sendo, além de autoridade para o mundo, autoridade de Deus para a comunidade, para a igreja, a Bíblia é palavra de Deus para mim. A Bíblia é palavra de Deus para você. Por isso nós não podemos abrir mão também de uma leitura particular das Escrituras. Uma leitura para que nós ouçamos Deus falando conosco. Uma leitura que seja para nosso relacionamento com Deus. E na ação do Espírito Santo. Todas essas coisas que eu falei aqui são importantíssimas. Mas tudo isso em conjunto com a ação e iluminação do Espírito Santo é essencial para que nós possamos ler a palavra de Deus como palavra de Deus para mim, para nós. A Bíblia é meu instrumento de trabalho também, né? Atualmente, eu estou em tempo integral no ministério e a minha função na igreja é de ensino. Então a Bíblia literalmente é meu instrumento de estudo, meu instrumento de trabalho. Eu preciso ler e estudar a Bíblia para trabalhar, porque toda semana a gente tem as nossas exposições bíblicas. Desde o ano retrasado nós começamos a fazer uma exposição bíblica no canal da Escola do Discípulo.
Nosso sonho é expor a Bíblia inteira. Então, nós estamos lá já com vários livros bíblicos expostos no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos Gênesis, Êxodo, Eclesiastes, 1 Samuel, Juízes. Agora quarta-feira começamos 2 Samuel. Eu pretendo expor toda a história de Israel, para depois vir com os livros proféticos também, e por fim os livros poéticos e sapienciais. Mas nós estamos expondo a Bíblia toda. E eu me lembro que quando eu estava no meio dessa jornada de expor a Bíblia, 1 Samuel, depois fomos para Gênesis, depois Êxodo, capítulo por capítulo, toda semana. E eu estava mergulhado em estudar a Bíblia, em estudar os textos do Antigo Testamento, em fazer exegese do hebraico, em entender qual era a ideia central do autor, o que ele queria dizer naquele tempo, qual era a cultura, qual era o contexto literário, o contexto histórico, como que nós podemos fazer a conexão desse texto com o Novo Testamento, estudando. E fui passando por um tempo que parece que as coisas estavam mais difíceis para mim, que eu estava me sentindo mais ansioso, eu estava me sentindo mais angustiado, eu estava lendo e estudando a Bíblia praticamente todo dia, mas eu entrei numa tarefa tão mecânica que eu deixei de ler a Bíblia como palavra de Deus para mim. Ou seja, eu estava estudando a Bíblia, academicamente falando, mas eu não estava ouvindo a Deus na Bíblia. Até que o Espírito Santo, graças a Deus, porque o Espírito nos constrange e fala conosco, o Espírito Santo me constrangeu falando, olha, eu estou com saudade, viu? Estou com saudade. Estudar a Bíblia é muito bom, fazer essas exposições que vocês têm feito é maravilhoso, mas eu quero falar com você na Bíblia. Nós não podemos deixar de lado a leitura particular e devocional das Escrituras. A Bíblia é palavra de Deus. Desde então nós estamos com essa jornada, continuamos com as exposições bíblicas, mas voltamos a fazer materiais e cursos sobre disciplinas espirituais. Fizemos um curso sobre disciplinas espirituais, porque nós precisamos voltar a essas disciplinas de jejum, oração e leitura da palavra particular. Eu não tenho dúvida que quando nós aliarmos uma leitura particular da Bíblia como palavra de Deus para mim, para nós, através da ação do Espírito Santo, da iluminação do Espírito, junto com a nossa tradição, junto com estudos teológicos pertinentes, juntos com o uso da razão, e entendendo que tudo isso é para que nós possamos atuar no grande drama de Deus e continuar essa história do qual Deus nos chamou e nos convocou para atuar no grande drama dele, do qual nós já sabemos o final. Nós estaremos num caminho correto de exercer a autoridade da Bíblia para nós hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Papai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós e exerce a Sua autoridade por meio da Bíblia. A palavra é a Sua palavra, a Bíblia revela a Sua palavra, e nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Deus, ter comunhão com o Senhor por meio das Escrituras. Nós sabemos que podemos encontrar o Senhor ali, porque o Senhor se revelou por meio delas. Então coloque em nós o desejo, Senhor, não apenas de estudar a Bíblia, mas de ouvir o Senhor na palavra, de ter tempo com o Senhor, de sermos cheios do Teu Espírito, para que nós possamos dizer realmente, a Bíblia é a autoridade para nós, a Bíblia é palavra do Senhor para nós. Que o Senhor nos dê sabedoria de como ler e aplicá-la de maneira digna, de acordo com os Teus projetos e propósitos. Te louvamos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, que alegria poder receber o Felipe. Muito obrigado por aceitar o convite. Paulo, obrigado por ter vindo acompanhá-lo. É uma bênção poder repartir desse momento. Eu queria pedir mais uma vez para a gente estender as mãos em oração, agora pedir a bênção do Senhor sobre o ministério do Felipe, esse meu colega de seminário,
Olha, eu fui para o Radical e uma das pessoas que foi chave para o meu envio para lá, por parte da igreja, foi o Felipe, que me falou do projeto, me incentivou a participar e foi uma bênção, irmãos. Porque o Senhor tem usado a vida de homens de Deus e eu estou muito feliz de ver onde Deus te levou, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, pela vida do Felipe. Obrigado pela vida desse pastor, desse homem de Deus, que o Senhor tem levantado na primeira igreja como uma voz. Em nome de Jesus nós pedimos a sua bênção sobre o ministério do Felipe. Que o Senhor prospere cada vez mais aquilo que o Senhor tem dado às mãos dele. Que o Senhor plante sonhos e projetos que vão alcançar vidas e que serão uma bênção na vida de muitas famílias. Que plantem um projeto do Senhor na história daquela comunidade e na vida de muitas pessoas por esse Brasil através da escola do discípulo. Glórias sejam dadas ao Senhor pela dedicação, pelo esforço e pela humildade do teu servo, que tem partilhado da palavra de forma honesta e empenhada. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, um abraço ao pastor Gilson. É uma honra poder ter vocês conosco. É uma bênção. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de nos encaminharmos para o final do